Esta noite, antes de tudo, eu quero dizer que vocês, as mamães da igreja, as mamães que estão aí ouvindo essa palavra, que sejam muito abençoadas pelo Senhor. É um dia que a gente separa para celebrar, né, o Dia das Mães, as irmãs que têm servido com tanta fidelidade, mas é como a minha sogra tem falado, o Dia das Mães são todos os dias, né, dona Olga? Todos os dias é dia da mamãe, mamãe trabalha, mamãe serve em casa, a mamãe faz tantas coisas que a gente fica realmente admirado por tudo que elas fazem. Eu sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa amada, que é mamãe, dona de casa, companheira, amiga, intercessora e mulher de batalha, guerreira. Ela, quando, né, junto com as irmãs aqui, chamaram as mulheres de guerreiras, né, as guerreiras, realmente vocês são guerreiras do Senhor. E Deus continue abençoando o trabalho das suas mãos. Eu quero fazer uma breve reflexão aqui sobre essa virtude que vocês têm e que eu quero incentivar que vocês continuem dessa forma. A Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 31, no verso 30, diz assim a palavra do Senhor: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu estava assim, nesta tarde, meditando ao Senhor, orando, buscando a Deus. Eu gostaria de trazer uma palavra especial para vocês, principalmente, para as irmãs, mas isso serve para toda a igreja, né, na verdade. E o que eu estava fazendo, né? Eu estava buscando o exemplo de uma mulher na Bíblia. Eu estava olhando assim a história, o conteúdo, o perfil de muitas mulheres da palavra do Senhor, para buscar uma referência para trazer para vocês, para poder nós aqui meditarmos nesta noite. E eu fiquei ali, passei um bom tempo nesta tarde, orando, buscando a Deus, e eu estava assim, não estava encontrando, porque na verdade eu encontrei muitas mulheres que têm muitas virtudes que poderia estar aqui trazendo para vocês. E no final, já quase na hora de eu vir para a igreja, que eu vinha para cá, para o santuário, o Espírito Santo falou comigo. Tem todos esses exemplos. Mas uma coisa, se você está buscando algo para poder compartilhar, dentre tudo isso, vê que tem uma coisa comum em todas essas mulheres. É o temor do Senhor. Porque, na verdade, tem mulheres graciosas, tem mulheres bonitas, formosas, mas tem outras que não são tão graciosas, não são tão bonitas, assim, aos olhos dos homens, mas algo que desperta no coração de Deus e que alegra muito o coração do Senhor. Não é aquilo que os nossos olhos veem, mas é que aquilo que está no coração, é como Deus vê normalmente. Deus não olha para a aparência, Deus olha para aquilo que está no coração. E algo que é, assim, fundamental e que alegra muito o coração do Senhor é o temor de Deus. E essa mulher que tem temor, ela vai ser louvada. Ela vai ser reconhecida pelo seu trabalho, pelos seus talentos. Eu estava olhando, né, os exemplos das mulheres. Eu peguei, por exemplo, o exemplo da Abigail. Abigail era mulher de Nabal. Nabal foi um homem tolo. Ele está descrito nas Escrituras, lá no livro, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, fala que ele era um homem filho de Belial. Quer dizer, era um homem perverso, um homem mau, um homem que não era temente a Deus, mas ele tinha uma mulher virtuosa. E Nabal, uma vez, o Davi, que estava fugindo do exército de Saul, Davi pediu ajuda a Nabal, porque Nabal sempre foi, os homens de Nabal foram sempre ajudados pelo exército, quando Davi estava no exército de Saul, e era ajudado também pelos homens que acompanhavam Davi. E Davi estava, naquela época, fugitivo, saindo, procurando se escapar de Saul, e ele mandou
os seus homens lá na fazenda de Nabal, pedir ajuda de alimentos para que os homens lá fossem providos, sustentados com coisa. E Nabal destratou completamente os homens de Davi. E eu queria ler com vocês aqui, 1 Samuel 25, verso 26, até o verso 28, algo que Abigail, a mulher de Nabal, fez. Ela na verdade, quando os homens de Nabal contaram para Abigail o que Nabal tinha feito aos homens de Davi, que destratou eles, Abigail, ela pegou provisões e levou isso para Davi, lá no campo, porque Davi ficou tão furioso quando soube que eles foram maltratados, que eles não corresponderam a todo o benefício que Davi tinha feito. Abigail foi ao encontro de Davi, sem falar com o marido dela, porque ele era um homem perverso, um homem mau. Ela foi lá, porque ela tinha no seu coração temor, e foi lá para poder trazer um alento para Davi e para não permitir que ele cometesse aquele pecado, aquela transgressão. E veja só o que está escrito lá no verso 26. Agora, meu senhor, aqui foi quando Abigail se encontrou com Davi. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as suas próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. Este é o presente que a sua serva trouxe ao meu Senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu Senhor. Perdoe a transgressão dessa sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. Então veja que Abigail, ela, usada de maneira muito sábia, ela impediu que Davi cometesse um ato de vingança com as suas próprias mãos. E ela, com sabedoria, foi até o rei Davi, levou provisões para ele e evitou um desastre. Como a palavra de Deus fala, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Então, a vida de Abigail foi assim um exemplo, porque ela, por causa do temor que ela tem ao Senhor, o que aqui representa o temor do Senhor? A prática dos atos de justiça. Seria uma injustiça a fazenda de Nabal não prover, não suprir Davi naquele momento da sua aflição, porque durante toda a vida dele, enquanto seus empregados dependiam de Davi, ele sempre ajudou. Então, aqui, o temor do Senhor está expresso na vida de Abigail pelo fato dela ter feito atos de justiça para impedir que Davi vingasse aquele problema todo com as suas próprias mãos. E, na verdade, ela evitou. E Davi, com isso, foi abençoado. E ela, depois da morte de Nabal, essa mulher, ela acabou se tornando a esposa de Davi, por conta da virtude dela, do modo como ela conduzia as coisas e por causa do temor que tinha no seu coração. Aí eu peguei um outro exemplo, eu estava assim, buscando, me dando conta das mulheres que contam a Bíblia. Tem a história de Ruth, muitos aqui conhecem a história de Ruth, né? Ruth era uma moabita, ela era uma estrangeira, não fazia nem parte do povo de Israel. Ela era nora de Noemi, e ela, quando Noemi, que tinha saído dos territórios de Israel,
com os seus 2 filhos para uma terra estrangeira, por causa da escassez, por causa da necessidade. Lá naquela terra estrangeira, eles também perderam muitas coisas. E ambos os maridos, né, tanto da própria Noemi, que ficou viúva, e também das suas 2 noras, que ficaram viúvas, elas, na verdade, ficaram praticamente sem herança. Porque numa sociedade em que era valorizado a figura do homem, e era através da figura do homem que havia a herança das famílias, elas praticamente ficariam sem herança. Então Noemi retornou para a casa de Israel, lá para o lugar da onde ela tinha saído. E veja como onde é que entra Ruth nessa história toda. O que Ruth tinha a ver com o povo de Israel? O que ela tinha a ver com os negócios de Israel? Com Noemi em si? Porque ela já estava viúva. E a Noemi mesmo falou, volta para o seu povo, volta para a casa dos seus pais, que eles vão prover todas as coisas. Mas Ruth, ao conviver com Noemi, isso é algo líquido e certo. Todos aqueles que convivem com alguém que tem um relacionamento com Deus, que conhece um Deus que nós conhecemos, não pode deixar de conhecer também o que o nosso Deus realiza. E Ruth, conhecendo a vida de Noemi e toda a amargura que ela sofreu naquilo tudo, retornando agora para casa, Ruth demonstrou fidelidade. E aí, no caso de Ruth, o temor do Senhor foi expresso por uma relação de fidelidade. Ora, quando a gente vai para um casamento, normalmente lá no altar, tem aquele momento do pacto nupcial, tem o momento das promessas. E o que a gente costuma dizer? Você que já passou aí por essa experiência, o que costuma se prometer lá no casamento, diante do altar, ou diante do juiz, diante do sacerdote? Ser fiel, mas enquanto está tudo bem, enquanto tem dinheiro, enquanto tem saúde, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, estando tudo bem ou estando tudo mal, eu estou contigo, né? Olha só o que Ruth fez. O marido já tinha morrido, ela estava liberada, mas ela quis permanecer ao lado da sua sogra. E ela acompanhou Noemi. Lá em Ruth, no capítulo 1, no verso 16, Ruth, capítulo 1, verso 16, tem a célebre frase que Ruth declarou. Porém, Ruth respondeu, quando Noemi tentou despedi-la, ela disse assim, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Que coisa maravilhosa, né? Ter uma mulher fiel. Uma pessoa que guarda fidelidade, acompanha, está ali, é parceira, está ali se colocando numa posição de que mesmo que ela não fizesse parte do povo de Israel e das promessas dos filhos de Israel, ela agora já se considerava parte, aliançada. A outra nora voltou para sua terra, mas ela permaneceu. E veja também o que está lá em Ruth, no capítulo 3, no verso 10 e 11. O resultado da sua fidelidade. Ela acabou se tornando a esposa de Boaz. Boaz era um dos parentes da Noemi que poderia resgatar a herança de Noemi e tomar parte daquela herança e retomar tudo
para que a Noemi, e através agora da sua nora, ela também voltasse para ela toda a herança que aparentemente ela teria perdido. Boaz respondeu, ele dizendo para Ruth, que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo, tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Por causa da atitude dela, ela ficou conhecida. Essa daí é Ruth, que permaneceu firme, fiel à sua sogra, deu apoio para ela e estava agora trabalhando ali na lavoura. O que o Senhor fez? Deus honrou a vida de Ruth, e honrou de tal modo que Ruth se tornou uma das mulheres que fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Ela foi acho que a bisavó de Davi, e depois Davi veio da linhagem, Jesus veio da linhagem de Davi, e ela fez parte. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E eu poderia trazer aqui muitos exemplos, eu quero só trazer mais um exemplo, o exemplo da profetisa Débora, que está lá no livro de Juízes. E eu vou dizer até por que eu estou trazendo o exemplo aqui de Débora. Juízes, no capítulo 4, no verso 4, fala que Débora, num tempo em que havia altos e baixos de Israel, nessa ocasião, o povo de Israel estava sob domínio de Jabim, rei de Canaã, estava sendo oprimido por eles. Observe que quando Deus falou com o povo de Israel para que eles fossem, Deus introduziria eles na terra prometida, eles iam tomar a terra de Canaã. Agora, depois de passado todo esse tempo, num tempo que Josué tomou posse da terra, eles estavam sendo oprimidos pelo rei Jabim, rei de Canaã. Só que no meio daquela opressão toda, eles clamaram ao Senhor. Nessa época de Juízes, o que acontecia? Eles se desviavam dos propósitos de Deus, aí Deus levantava um juiz, aquele juiz, durante o período daquele juiz, eles estavam firmes no Senhor, etc e tal, mas o juiz vinha a morrer, aí eles se desviavam novamente e vinham a sofrer. Então era um tempo de altos e baixos. E nessa época, havia ali uma mulher temente a Deus, uma mulher que continuava esperando no Senhor, e o seu nome era Débora. Diz lá em Juízes 4:4, Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela julgava Israel naquele tempo. Eu estou falando de Israel, um povo hebreu, cuja característica em relação às mulheres era o predomínio e a valorização de quem? Dos homens ou das mulheres? O homem. O homem que era o líder. O homem que era considerado. As mulheres nem constam da genealogia. Então, numa sociedade em que a mulher não era valorizada, havia ali uma mulher temente a Deus que julgou Israel. Uma mulher usada pelo Senhor, porque ela temia a Deus e Deus falava através dos seus lábios. Essa mulher chamou o capitão do exército lá e disse para ele, olha, Deus vai trazer livramento através das suas mãos. Aí, eu quero ler aqui com você, versículo 7 até o versículo 9, olha só. O que a Débora profetizou. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao rio de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu os entregarei nas suas mãos. O povo tinha clamado ao Senhor,
e o Senhor avisou a profetisa: eu vou trazer livramento através das suas mãos. Mas então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, eu não irei. Que homenzinho, né? Valente. É aquele negócio, né? Já que você profetizou, você se garante, então vai lá comigo. Aí Débora falou assim: tudo bem, eu vou contigo. Olha o que ela disse. Ela respondeu: certamente eu irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. E ela foi para a guerra. E lá o Senhor deu vitória ao povo de Israel através de uma mulher chamada Jael. O comandante Sísera, do povo de lá de Canaã, entrou na tenda de Jael e pediu assim: me acolhe aqui, me dá água aqui, faz alguma coisa aqui por mim, que ele estava fugindo naquele momento da batalha. Aí Jael, uma mulher de Deus, temente ao Senhor, do povo de Israel, chamou ele lá: então vem cá, fica aqui. Foi lá, pegou água, deu água para ele, e ele dormiu, aquele sono profundo. Ela pegou uma estaca e cravou na fronte dele. Matou o capitão do exército inimigo. E Deus usou a vida dela e honrou a vida de Débora, dessa profetisa, como ela tinha profetizado. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu poderia pegar aqui tantos outros exemplos de mulheres que foram usadas por Deus. O exemplo, por exemplo, lá de a própria mulher de Davi, Batseba, que ela cometeu adultério, e veja que vamos dizer assim, o pesar do adultério pesou todo sobre Davi, que havia cometido aquele erro. Mas a Batseba, ela foi uma mulher que ficou lá na sua posição, avisou Davi que por causa ela foi certamente foi abusada por causa da figura de Davi, do posto que ele ocupava, mas ela ficou no seu lugar. O marido foi morto, assassinado, através daquele ato que vocês sabem que Davi mandou fazer. Davi mandou matar aquele homem praticamente, e ela veio a ser esposa de Davi. Mas, no meio de tudo aquilo, Davi pagou o preço, mas depois Davi acabou sendo assim orientado pelo Senhor para abençoar o filho de Batseba, que foi Salomão, a quem ele escolheu para ser o sucessor do reino de Davi. E tenho vários outros exemplos de mulheres que foram usadas na Bíblia. Mas eu quero aqui, nesta noite, dizer para você que a mulher que teme ao Senhor, a mulher que confia em Deus, espera no Senhor, que é fiel a Ele, que é fiel nos compromissos que ela assume, porque ela tem o temor de Deus no seu coração. Pode ela não ter, aos olhos dos homens, aquela formosura. Eu estava ouvindo aqui o testemunho da irmã Fabíola, que não é só assim o que a irmã Fabíola estava contando aqui. Muitas pessoas têm assim, complexos, têm tristeza por causa da aparência. Umas por serem gordinhas, outras por serem magrinhas, outras porque tem um cabelo curto, outras porque tem um cabelo longo, outras porque tem um cabelo pichainho, outras porque tem um cabelo liso, mas cada uma tem alguma coisa. A graça é legal, a formosura é legal, mas o bom mesmo é temer ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E o Senhor vai honrar você. O Senhor vai abençoar a sua vida. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, me ouvindo essa palavra, que o Senhor coloque no seu coração sempre o temor dEle. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus possa fazer de você uma mulher sábia, uma mulher que é fiel, uma mulher que se permanece na brecha, uma mulher que se humilha na presença do Senhor. Observe que essas mulheres aqui
que eu citei, elas tinham também suas dificuldades. Uma mulher, por exemplo, uma Abigail, vai casar com um homem de Belial, é porque ela não devia bater bem, né? Mas ela temeu ao Senhor. Débora, que estava no meio naquela situação toda, usada como instrumento do Senhor, ela deve ter feito algumas coisas lá também que talvez não eram tão agradáveis, mas ela foi uma mulher temente ao Senhor. A gente pode, às vezes, ter as nossas falhas, ter os nossos defeitos, mas se a gente tem o temor do Senhor, o Senhor vai honrar você e Deus vai te abençoar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu coração.